Boa noite, irmãos, graça e paz. Como estão vocês? Estamos com muitas saudades. Espero em Deus que logo, logo termine este isolamento e nós possamos estar juntos, comungando e abraçando em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos iniciar hoje a nossa segunda aula de escola dominical, onde nós vamos continuar estudando 1 Coríntios, capítulo 16, tá? Encerrando a primeira epístola de Coríntios. E lembrando que nós estamos aqui na 13ª lição, que o tema principal é trabalhando na obra do Senhor, com o objetivo de que todo mundo entenda que disponibilizar-se a fazer sempre o melhor para Deus. Esse é o projeto da nossa vida. E que também o trabalho do Senhor é feito por aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Isso nós vimos na semana passada, que na introdução, que a obra do Senhor deve ser feita pelos filhos de Deus, e que ela exige dedicação, como nós vimos no 1 Coríntios 15, 58, e que a obra de Deus é recompensadora, que aqueles que trabalham para Deus sempre serão recompensados. Amém, queridos? Nós vamos continuar hoje, a partir do capítulo 16, nós vamos ler dos versos 1 a 4, e a nossa lição vai se basear nesse contexto dessa palavra. Ok? Vamos ler, eu gostaria que vocês lessem aí, ok? Vou dar um tempo, vocês dão um stop e leiam, todos vocês, cada um versículo, e aí quando terminar, voltem para a aula. Ok, que bom. Então, aqui na nossa apostila, o primeiro ponto diz: trabalhe sempre para servir. Esse é o tema desta lição. Com base em 16:1 a 4, é que nós devemos trabalhar sempre no Senhor para servir ao Senhor e servir à igreja e também ao mundo, segundo a palavra de Deus nos ensina. E o escritor aqui da nossa revista diz que se você deseja trabalhar para o Senhor, trabalhe para os seus irmãos na fé. Então, trabalhar para os irmãos na fé, quando a gente vai trabalhar para o Senhor, a gente deve trabalhar para a igreja. Por isso, há necessidade de congregar. Quem diz que é cristão e vive sozinho, como é que ele vai servir aos irmãos? Como é que ele vai exercitar os dons que nós vimos no capítulo 13, 14, 12, 13 e 14. Ele não tem como exercer os dons fora da igreja, fora do corpo do Senhor e fora do serviço a Deus e aos irmãos. E ele diz principalmente para aqueles que são necessitados, aqueles irmãos que têm mais necessidades, não só necessidades físicas, mas todo tipo de necessidade. E essa é a maior prova de fé do amor cristão. Vamos ler lá Tiago, capítulo 2, 15 a 17, que o apóstolo Tiago também nos exorta a que esse trabalho devemos trabalhar e cuidar uns dos outros. Tiago, capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim a palavra: então, Tiago 2, 15 a 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz e aquecer-vos e fartar-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, Tiago está nos advertindo aqui. E 1 João também vai nos levar a este conceito. 1 João, capítulo 3, 16 e 17, o apóstolo João também aponta essa necessidade de serviço aos irmãos. Ele diz, verso 16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, esses dois textos vão trazer fundamentar mais essa verdade, que o serviço aos irmãos é uma obra do Senhor, é a obra do Filho de Deus, é necessária no meio do cristão. A revista continua. Paulo recebeu a recomendação dos apóstolos de não esquecer dos pobres. Gálatas capítulo 2, versos 10. Você abrir lá em Gálatas, você vai ver quando os apóstolos lá de Jerusalém, eles enviam Paulo, ele diz que quando ele fosse ministrar, pregar, ele não esquecesse dos pobres. Gálatas 2:10. Veja aí comigo. Recomendamos somente que não nos lembrássemos, Paulo estava dizendo depois que os apóstolos disseram para ele, recomendando-nos, os apóstolos recomendaram a Paulo, somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, esse é um princípio de cuidar dos necessitados. E durante a sua terceira viagem missionária, levou uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém. E ele diz lá, a igreja dos Coríntios, no verso que nós lemos aqui, né? 1 Coríntios 16, de 1 a 4, que nós lemos, é o que ele está dizendo quanto à coleta aos santos, fazei também como eu ordenei às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia foram a igreja da Macedônia, da Acaia, depois Paulo vai lembrar essa verdade, eles eram a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, elas eram, em Filipos, eram igrejas que eram dessa região e que eram pobres também, mas eles fizeram contribuições, se dedicaram. E ele diz que tem que ser fazendo essa oferta. E aí ele vai dar agora alguns princípios. Com base nesse texto, ele vai nos dar alguns princípios que nós devemos atentar para a questão da oferta, da contribuição e da ajuda aos irmãos e à igreja ao serviço do Senhor. E aí, na apostila, ele vai dizer, em primeiro lugar, ele vai lhe dar 5 importantes lições sobre a oferta na igreja. Primeiro, ele diz que ofertar é um ato de adoração. A oferta é um dos elementos do culto, um meio de expressar a gratidão e fé no Senhor. Romanos 12, 1 e 2 diz, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, oferta é um dos elementos do culto. Não devemos deixar de ofertar. Deve ser um momento de ofertante, deve ser no culto, é um dos elementos. E a oferta, ela deve ser feita principalmente nos cultos solenes do domingo, do dia que nós levamos. Quando Paulo diz aqui, no verso 2, no primeiro dia da semana, ele está falando do domingo, do dia que eles se reuniam para adorar o Senhor, que a igreja se reunia. Então, eles deveriam estar preparados nesse dia para estar ofertando ao Senhor. Deveria ser feita nesse culto dominical e o crente deveria se preparar antes em casa para trazer a oferta. Esse é um princípio interessante. Não, na hora da ofertório, você vai na carteira pegar o dinheiro e às vezes pega a nota mais baixa que tem lá. Não, a oferta tem que ser algo que tem que ser preparado. É como se fosse uma adoração. Da mesma forma que se prepara espiritualmente para ir ao culto, você se prepara emocionalmente, com alegria, como você se prepara fisicamente, se preparando, com roupa, tudo isso, todos nós deveríamos ir ao culto já
com a oferta preparada. Então, não deve ser alguma coisa que você pega na hora, eu esqueci, agora eu vou pegar na carteira e tirar. Deve ser algo que deve estar preparado antes, que ele diz, no primeiro dia, verso 2, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme. Então, vocês se preparem em casa para o culto. Então, é o primeiro princípio. O segundo princípio que ele vai colocar aqui, a oferta deve ser uma prática sistemática. Quer dizer isso. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Ele diz que a oferta deveria ser feita no culto dominical, e ela deve ser uma parte cuidada, sistemática, cuidadosa, que deve ser preparada e sistemática. Eu pulei a parte primeira lá, que a oferta é uma extensão, quando no primeiro ponto eu pulei aqui, a oferta é uma extensão do ofertante. Por isso, Deus ama a oferta e o ofertante não oferta. Isso está escrito lá, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. É bom a gente dar uma olhada lá, que Deus está olhando mais para a nossa oferta, para a nossa vida, para a pessoa, do que para a oferta. Ele coloca, no 9, capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, ele fala de contribuição, de como contribuir, qual é o princípio da contribuição. E no capítulo 9, no verso 7, ele diz, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Quer dizer, nós só vou contribuir se a igreja precisar, se alguém precisar, mas deve estar sempre pronto, porque Deus ama o que dá com alegria. E essa é no verso, se você botar no verso 8, no capítulo 8 de 2 Coríntios, no verso 5, tem um verso tremendo sobre essa questão da oferta como uma nossa própria vida. Verso 5 do capítulo 8 de 2 Coríntios diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, que era a oferta, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles davam-se ao Senhor, e a oferta era simplesmente uma representação do seu amor, da sua fidelidade, da sua alegria, da sua gratidão a Deus. Então, guardar este princípio. Agora vamos para o terceiro ponto. Ofertar é algo pessoal e individual. Quando Paulo diz, cada um de vós, ele queria que cada crente participasse. Ele diz que cada crente participasse. Comentando esse versículo, Hernandes Dias Lopes diz assim, Deus, esse deve ser um privilégio de todos, e que todos devem contribuir. Hernandes Dias Lopes diz, cada crente participasse, esse é um privilégio que todos devem ter. E todos devem ter o compromisso, o pobre, o rico, todas as pessoas da igreja. Cada um de vós, com cada pessoa da igreja, deve estar pronta a contribuir. E ele, não importa o valor da oferta, mas o envolvimento da pessoa que oferta. Deus avalia as motivações das nossas ofertas. Ele quer saber, não é a quantidade que nós colocamos, mas a motivação, o amor, a condição. Se nós damos com alegria pouco, não importa se é R$1 ou se é R$1.000 ou R$10.000. O que importa é a atitude do nosso coração. Vamos dar uma olhadinha no livro de Marcos, no capítulo 12, para ver como Jesus ele observa a intenção do coração das pessoas na contribuição. Ele está mais interessado não na quantidade. Todos devem contribuir, ninguém pode deixar de contribuir. Com pouco ou com muito, dependendo, nós vamos ver no próximo ponto, segundo a sua possibilidade, mas devemos contribuir. Mas por qual motivação? Porque Jesus, ele está atento a isso. Em Marcos, capítulo 12, a gente pode ver essa atitude de Jesus, que ele está atento às ofertas. 12, no verso 41, capítulo 12, verso 41,
Eu estou em Lucas e Marcos. Veja o que está escrito em 41. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Indo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, disse: que em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nós não estamos aqui advogando, como essas teologias da prosperidade, que você deve dar tudo. Mas Jesus estava observando qual era a atitude, qual era o coração. Aqueles homens davam o que sobrava, porque eles não estavam preocupados em dar, eles só, às vezes, davam para aparecer diante do povo, para que o povo visse que eles eram generosos. Não, mas aquela mulher deu aquilo que era importante para ela, que era valoroso para ela. Ela tinha uma atitude de adoração, de entrega ao Senhor. Então, a oferta é importante porque Deus ela é individual e Deus está vendo a motivação dos corações ao ofertar. Não é a quantidade que vale, mas é a motivação que se dá à oferta. E o quarto ponto que o escritor nos coloca: a oferta deve ser algo proporcional à prosperidade de cada um. Quando ele diz conforme a sua prosperidade. 2 Coríntios, lá em 1 Coríntios 15, 16, 2 ainda no meio, conforme a sua prosperidade. O que quer dizer isso? A oferta deve ser espontânea, sincera e generosa. Quanto mais recebemos do Senhor, mais temos condições de ofertar. O coração aberto não consegue deixar a mão fechada. Então, cada um deve ofertar conforme a sua prosperidade. Na medida que Deus te dá, se Deus te dá 10, você devolve pelo menos um, no mínimo. Começa com o dízimo, né? Daquilo que nós somos, que é um princípio bíblico, de no mínimo aquela porcentagem de 10% devolver ao Senhor. Mas um coração generoso vai ainda mais. Talvez vocês não se lembrem, ou não saibam, ou já saibam também, o dono da GC Lever, entendendo o princípio de dar ao Senhor, de contribuir ao Senhor com liberalidade, começou a contribuir com 10% de todo o lucro da sua empresa GC Lever. Depois ele terminou, foi aumentando gradualmente 20%, 30%, 40%, e no final ele chegou a dar 90% do lucro da sua empresa para o dízimo e para as missões do mundo, para a proclamação do Evangelho. O que acontece? Em todas as casas do mundo tem um produto da Gisleve, porque Deus é um Deus recompensador daqueles que são fiéis. Então, essa é a verdade. Nós devemos contribuir segundo a prosperidade que Deus nos dá, sem reter a mão, sem ficar guardando, porque aquele que guarda acaba perdendo, não é? Veja, nesses tempos difíceis aí, que as bolsas caem, quem guardou muito dinheiro na bolsa perdeu muito dinheiro nesses dias, né? E o quinto ponto que ele vai colocar é: a oferta arrecadada deve ser administrada com sabedoria e honestidade. Ele está falando primeiro daqueles que ofertam. Agora ele está falando daqueles que recebem a oferta. Ou a igreja, ou a administração da igreja, o presbitério, a diretoria da igreja. Como é que eles devem ter sabedoria e honestidade no tratar desse dinheiro, que é o dinheiro do Senhor? Paulo expressa esta preocupação quando ele afirma: e quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes.
E se convier que eu também vá, eles irão comigo, por exemplo. Eu também estou disposto a contribuir, a ir junto, tá? Mas eu quero que vocês levantem irmãos dignos, irmãos honestos, que sejam íntegros, aprovados, para que vocês vá, elevem, para que levemos essa oferta a Jerusalém. E ele, então, o escritor completa, ele queria que a oferta fosse levada a Jerusalém por pessoas escolhidas pela própria igreja de Corinto. Esse princípio a gente encontra lá em 2 Coríntios 8, voltando lá em 2 Coríntios 8, 16 a 24, nós vamos ver esta verdade, esse princípio. 8, de 16 a 24, diz assim a palavra, que as igrejas da Macedônia, que a Corinto foi uma dessas que contribuíram também, né? Ela diz, mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Até o verso 18, até o 24. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, e quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da vossa exultação e o vosso respeito na presença destes homens. Então, veja, Paulo está trazendo essa verdade, que ele deveria usar homens íntegros para levar a contribuição da igreja. Então, é assim que deve ser. Os homens que administram o dinheiro da igreja precisam ser muito abertos, honestos e muito claros, zelosos com o dinheiro de Deus, porque está administrando a oferta de Deus. Então, das duas partes. Então, Paulo está aqui falando nessa lição como a igreja deve tratar a questão financeira. Primeiro que haja, a primeira lição é que a oferta é uma atitude de adoração e é uma parte do culto. Em segundo lugar, que a oferta tem que ser sistemática, não pode ser um dia ou outro, tem que ser sempre. A gente tem que estar constantemente preparado e fazendo constantemente, mensalmente. Vamos pensar desta forma no nosso contexto, ou semanalmente, quem recebe por semana, ou quinzenalmente, quem recebe quinzenalmente, e quem vai ao culto todos os domingos e quiser ofertar, deve ofertar sistematicamente. Terceira oferta é algo pessoal e individual. Cada um de vós deve contribuir. É importante que todos contribuam, né? Não importa a quantidade, mas a atitude e o amor da contribuição. E a oferta deve ser proporcional à nossa prosperidade. À medida que nós ganhamos, nós devemos ofertar segundo a nossa prosperidade. E, em quinto lugar, essas ofertas devem ser administradas. Os homens que cuidam dessas ofertas têm que ser homens íntegros e provados e zelosos, e reconhecidos pela igreja, como nós vimos até aqui. Ok, queridos? Que bela lição, muito importante nesses tempos, ainda nesses tempos de pandemia, né? E eu quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja, porque neste sentido da questão financeira, Deus tem sido fiel, nós sabemos que é Deus, né, em primeiro lugar, mas os irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Nós vimos
uma notícia que muitas igrejas aí estão com arrecadação bem sofrida, mas eu louvo a Deus porque na nossa igreja nós não sofremos, nós estamos, normalmente, as arrecadações estão como se tivesse culto todos os dias, todo mundo aí, todo mundo contribuindo na conta, levando na igreja, levando pelos irmãos. Então, tem sido muito bom e eu tenho louvado a Deus pela atitude dos nossos irmãos. Mas isso é importante para a gente zelar cada vez mais. Amém, queridos? Então, tenha uma boa reunião. E agora, o desafio é que vocês compartilhem duas questões. Você já é um contribuinte? Você é um dizimista? Você é um contribuinte? Em segundo lugar, vocês poderiam compartilhar um testemunho da bênção de Deus sobre a sua vida. Não se você tem muito. Não é compartilhar que Deus te deu uma fazenda, um carro. Não, não. Mas com o pouco que você tem, como Deus tem sido fiel. Como você tem experimentado a prosperidade de Deus. Porque a prosperidade que Deus dá aos seus filhos é que nada nos faltará. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ok, queridos? Compartilhem este texto e tenham uma boa aula, uma boa reunião. E na próxima semana a gente continua no terceiro ponto. Trabalhe sempre com uma visão de futuro, ok? Deus abençoe e até a semana que vem. E lembre-se, domingo, nós nos dias cultos normais através da internet. Deus te abençoe. Graça e paz. Tchau.